tirando, né, que eu nunca tinha viajado de avião, e quando eu embarquei também, foi naquela época que tinha a novela da Morena, que ela era sequestrada. Ia pra Turquia, né? Lá? Eu não sou de novela, mas é porque eu recebi tanta ligação na agência nessa época, de mãe e pai, falei assim, minha filha não vai pra Turquia, né? Eu falei, depende da rota do navio. Mas se a senhora tá perguntando no intuito da novela, né, que a gente tá recebendo muita ligação, não tem nada a ver com a novela, entendeu? Como eu vi pela novela que a gente tem que manter contato, falando que a gente tá bem, e eu falar que a pista da onde eu tô é melhor do que do Brasil, manda a polícia que eu fui sequestrada. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Portside Cast. Hoje nós estamos aqui com a Débora Nunes, que vai falar um pouquinho sobre a história dela como tripulante. Então fica aí que agora você vai entender um pouquinho mais da história dela. Vamos lá, Débora, se apresenta o pessoal, fala um pouquinho sobre quem é a Débora, como é que você entrou nessa, Débora? Olá, muito feliz, né, por estar compartilhando, né, aqui um pouco a minha trajetória também. Eu comecei no navio em 2013, né, com a Portside, né, e o que aconteceu? Eu trabalhava em posto de gasolina na época. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né, eu era frentista de posto de gasolina e um colega meu, assim, que abastecia no posto, me mostrou foto, né, dele no Alasca, dele em outros países. Eu falei, quando foi lá, isso, na verdade, eu comecei em 2013, só que ele me apresentou em 2008. E daí, na época, eu falei, não, mas daí é só coisa para rico. Eu falei assim, a gente que trabalha em posto de gasolina, não tem faculdade, não consegue entrar em navio, né? Só que daí ele falou, não, claro que consegue, é só você ter força de vontade que vai. Só que daí na época, né, eu comecei a namorar, não embarquei, né, e fiz um inglês básico de escola, né. E eu lembro como se fosse hoje, daí eu terminei o meu relacionamento, né, a primeira coisa que eu falei, bora de novo para tentar a vaga de navio, né. E daí, nessa oportunidade, eu me mudei para Curitiba. Na época, eu fui morar com uma família de Curitiba, porque na época não tinha nem WhatsApp, né? Na verdade. Nessa época não tinha nem WhatsApp, era tudo por e-mail ou por Skype. E daí ele falou, não, o melhor seria se você morasse em Curitiba. Eu fui de São Paulo a Curitiba pilotando uma 150. Veio daquele jeito, hein, Débora? 6 horas de motinha. E me mudei para Curitiba, né? Só que quando eu me mudei para Curitiba, minha intenção não era ir diretamente, né, na agência ou procurar agência. Eu sabia que todas as sedes de agência de contrato eram em Curitiba, mas a minha intenção não era já ir de cara, né, procurar uma agência, até porque eu não tinha inglês na época. Aí eu comecei a trabalhar no Marli, lá no Água Verde, no shopping do Água Verde em Curitiba, e eu atendendo uma cliente, né, ela falou, eu vim me depilar porque eu vou trabalhar no navio. Eu falei, nossa, sério isso? Só reforçou o que você escutou lá no posto, aí veio em Curitiba, escutou de novo, então deu uma martelada uma vez,
martelada a segunda e agora vai. Por isso eu falo, né? Quando a gente tem a força de vontade, tudo colabora, né? Porque se for contar tudo desde até eu ir para Curitiba, é uma história um pouco mais longa, né? E eu falei, nossa, se eu te falar que eu não acredito, eu tô vindo de Itatiba, eu vim de moto, tô morando de favor, né? E daí ela falou, não, peraí, ó, anota esse número aqui. Aí ela me deu o número da Portside. Você vai falar com o Luiz e você vai falar que é eu que tô te indicando. Eu falei, não, mas eu tô fazendo inglês ainda. Dela, não. Olha a história de vida que você tem, você vai tirar de letra, né? Aí eu falei, não custa tentar, né? Porque eu sabia que, ainda que eu não passasse, eu poderia tentar mais pra frente. Pelo menos eu veria meus erros, né? E poderia acertá-lo numa própria oportunidade, que eu acho que é muito erro de quem tenta, de quem não tenta. Falar, eu não vou conseguir. Mas não procura, tipo, tentar pelo menos para depois, numa próxima oportunidade, ter os acertos, não é verdade? Na verdade, quem não tenta nem consegue, né? Verdade. É ir lá fazer, como tudo, e né? aí as coisas vão caminhando, né? Então, você foi lá e fez, né? Vou lá. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu mudei para Curitiba em junho, no feriado de junho que tem. E daí eu comecei a trabalhar, dei 1 mês trabalhando, 2 meses trabalhando, né, na Marli. E daí, quando eu entrei em contato com você falou, olha, segunda-feira, não lembro que dia que era, mas da semana anterior, falou, ó, segunda-feira vai ter um workshop aqui, traz um currículo seu. Aí vai lá, né, eu toda bonitinha lá no cantinho, né. E daí você, olha, quem já tiver trago, né, o currículo, né, já fica para uma entrevista, né. Aí vai lá eu com o Luiz, né, toda tímida, toda tremendo. Aí, isso lá em 2013, né, que era muito diferente do que é a contratação hoje em dia, né. E daí o Luiz fala para mim, olha, inglês seu é ruim. Na lata, sim? Foi na lata, sim, viu, Luiz? Foi na lata. O Luiz, seu inglês é ruim. Mas não dá pra florear também, né, Débora? Quando dá. Quando não dá, a gente fala assim, ó, né? tem que estudar. E daí você falou pra mim, mas olha, se você estudar, pegar firme e estudar, 70% da sua entrevista ganha. E daí eu falei, meu, se 70% é mais do que 50%, é mais do que a metade, e os outros 30% só vai depender de mim, então o que me custa, né? Aí eu estudei. Olha, eu morava no Santa Cândida até a Água Verde, como que é? Água Verde? Água Verde? Lá longe, dava tipo 1 hora. Aí o que eu colocava? Eu colocava para escutar. Eu ia escutando inglês, voltava escutando inglês. Nossa, e eu já estava fazendo curso, fazia várias aulas, escrevia, repetia. E daí daqui 15 dias te faz a prova com a companhia. Então, peguei 15 dias, eu dormia comendo inglês. E dormia, comia, tudo no inglês, né? Aí fui para entrevista com a companhia, que na época foi com a Lilian, né? Lilian Gouveia. Ela pegou e foi muito simpática, né? Nossa, me atendeu super bem, tenho um carinho enorme por ela também. E daí, né, a gente não sabe na hora, que é o que a gente fica com mais medo, né? E quando eu fui ver, eu tinha aplicado para uma posição abaixo, né? E eu ainda passei por uma posição acima daqui. Eu me candidatei, né? Que na época eu tinha me candidatado para Snack Tour. E eu passei para Assistant Waiter, né? Então, foi muito, assim, bacana. Porque eu falei, nossa, eu achava que nem tinha capacidade. Mas eu até falo muito para você, né? Não é porque eu tô aqui na frente, não. Mas eu falo que você acredita muito mais na gente do que, às vezes, a gente mesmo, né? Porque se dependesse de mim, talvez eu nem tipo, teria
insistido, né? Falado, não, você pode, né? Vai dar certo, né? E foi igual dessa última vez também, né? Tem um ponto muito legal que você comentou, que às vezes as pessoas não param para analisar, né? Você tinha a intenção de ir, você queria ir, aí você, o que você fez? Você saiu da sua zona de conforto, foi estudar. Não é que foi assim, tipo, eu dei sorte. Esse negócio de sorte junto com fazer por onde, né? Não é só sorte, não. Não é só orar, né? É orar em ação, né? Não, você foi se preparar. Então, assim, você sabia que faltava, mas ainda assim você encarou, foi no workshop para saber o que você precisava, conseguiu escutar o que precisava, ajustou, e além do ajuste, tomou outro ajuste na entrevista, da gente colocar você na pressão e falar assim, vai, desse jeito aí, se fizer assim, vai, né? Então, ou seja, demonstra o quê? Que você teve a iniciativa e que você fez por onde, né? Então, às vezes a gente tem candidatos aqui que conta a história da carochinha para querer passar na entrevista. E assim, a gente já tá calejado, a gente já sabe o que os entrevistadores geralmente pedem e estão precisando. Então, quando a gente fala assim, olha, no teu caso é só ajustar essa coisinha aqui, vai dar boa, realmente, assim, a gente muito mais às vezes acredita no candidato do que ele mesmo acredita nele. Mas isso... Eu acho que é um pouco perfil de tripulante. A gente assim, não é caridade, assim, né? A gente, quando dá, você vê, que você falou assim, foi na lata, você falou que o inglês é ruim. Não dá pra ficar floreando. Não, e outra, não adianta fantasiar, né? Não tem como, sabe por quê? Porque, assim, ainda que a gente queira, vamos pôr assim, não é nem, acho que nem a palavra correta, mas para ficar mais fácil de quem tá escutando entender. Ainda que a gente queira ser bonzinho e ajudar, vai passar por uma outra fase ainda no processo e não adianta a gente ficar queimando largada de colocar um candidato que não fez, pelo menos, a lição de casa no sentido do que é o que a companhia está precisando, né? Então, se você não faz por onde, a gente acredita e coloca você no processo, né? No caso, que nem foi no teu, e que é o caso ainda hoje em dia, a gente sempre, quando vê que um candidato, sabe, ele tá ali ele tá capengando, mas ele tem como ser salvo ali no processo, a gente fala assim, olha, faz isso, volta, que a gente vai conversar e vai conseguir pelo menos te colocar numa entrevista. Então, que bom, Débora, que você teve a atitude de fazer, né? Porque só ficar Agradeço tentando... muito a você. O mérito não é nosso, assim, sabe? A gente deu um empurrãozinho, né? O mérito, assim, eu vejo que muito por parte do candidato que vai lá e faz, porque tem gente que fica assim, vou ver no que dá. O vou ver no que dá é fazer de qualquer jeito, e de qualquer jeito aí não adianta a gente fechar um olho e colocar, porque não vai tanto que quando me perguntam, né, o que precisa, né? Todo mundo, mas e aí? O que precisa para trabalhar aí na vida? Eu falei, vontade. Parte um pouquinho já daí, né? Eu falei, vontade, desapego, porque, né? Porque assim, se você não tem realmente a vontade, você não vai desapegar, você não vai correr atrás, né? Aquilo tem que ser seu maior motivador, né? Porque não vai chegar a gente, olha, eu quero te contratar, por favor, vem aqui, e é de você que eu preciso. É a gente que tem que ter a vontade de ir, né? Porque... Sim. E no workshop, você se assustou ou se empolgou? Eu achei muito fora da minha realidade, né? Porque, principalmente... Você assim, tipo, fora da realidade, porque... É que naquela época, em 2013, a gente escutava assim, nossa, a pessoa fez medicina e tá nos Estados Unidos lavando banheiro, né? E não eu, que não tinha faculdade, que a minha mãe é faxineira, meu pai era motorista de uma empresa de sucata, né? Tanto que meu pai faleceu, na época que ele faleceu, ele era motorista de uma empresa de sucata, né? Então, eu falava, não, imagina, trabalhar... Uma que, na época, fazer um cruzeiro era somente para rico, né?
E hoje, graças a Deus, já, todo mundo, como eu sonho em fazer um cruzeiro. Meu, se você sonha, vai e faz. Não tenho dinheiro. Não, você não tem programação. Sim. Porque hoje um cruzeiro, até a pessoa que te diz mais pobre pode fazer. Sim. Porque tem... É mais acessível, é que às vezes as pessoas elas associam luxo extremo. Obviamente tem companhias que têm um luxo extremo e os cruzeiros são para ticket médio muito alto, mas se você for parar para pensar, às vezes no quanto custa um cruzeiro hoje em dia e as facilidades que você Exatamente. tem para fazer um cruzeiro, ela acaba às vezes sendo mais barato do que você ficar, às vezes, comprar uma passagem para fazer 10 dias em alguns lugares aqui do Brasil, né? Então, não é inacessível, é que às vezes as pessoas elas se colocam numa situação de eu não posso, e aí quando de você crença limitante mesmo, né? Isso é doído, isso de fato, assim, é doído para você mesmo, no sentido de você se desenvolver e até mesmo galgar oportunidades diferentes, né, para você falar assim, nossa, era fora do meu contexto, achar que eu não podia estar ali. Eu falo porque eu também já me coloquei nessa posição, porque quando eu via lá as revistinhas com 14 anos que levavam lá em casa com os navios, eu falei, nossa, isso aqui acho que para mim nunca vai ser uma realidade. E graças a Deus eu rompi essa barreira, porque assim, não é algo que é favorável para ninguém, essa crença limitante de que a gente não consegue, né? Então no começo foi exatamente isso, sabe? Então eu tinha essa crença limitante que, tipo, iria trabalhar num navio ou iria trabalhar fora do país e fosse rico, né? E não se enquadrava no momento na minha realidade. Mas a minha vontade, né, e a minha perseverança, encontrar alguém que motivasse da forma correta, me fez, olha aqui, quantos países, né, visitados. E aqui eu parei de pegar porque teve uma vez que eu cheguei em casa com um monte de imã. Minha mãe, onde você vai colocar tudo isso? Na minha geladeira que não vai. Já estava cheio. Aí teve uma hora que eu parei de juntar até, mas eu acho que ao total já foram 24 países conhecidos, não visitados. Show de bola isso. Vou até pegar uma situação aqui. Que você tinha comentado assim, você foi para uma posição na entrevista e já recebeu uma promoção já recebeu uma promoção na entrevista, né? Tipo, foi para uma vaga menor e já recebeu aprovação para uma vaga a nível maior. Você sabe que isso acontece, né? O ruim é quando acontece ao contrário, porque também pode suceder numa entrevista a gente colocar numa posição e a companhia falar assim, olha, eu não te aprovo para essa, mas eu aprovo para essa outra baixa, aceita? Né? Mas o seu foi o que aconteceu até na segunda vez agora, né, Luiz? Sim, sim. Então, no teu caso, na primeira vez, você já recebeu uma promoção já na seletiva ali, né? Sim. E aí você começou em qual posição, Débora? Eu comecei como assistant waiter. Assistant waiter. Pra quem não conhece, na Ibero Cruzeiro. Na Ibero? Para quem não conhece o que é um assistant waiter, resume aí o que um assistant waiter faz dentro de um navio. O assistant waiter, né, dentro do navio, ele vai ser a pessoa que pega tudo que for de comida e bebida para o waiter, né, dependendo aí da pronúncia, né, que seria o garçom, né. Então, o assistente de garçom vai pegar toda a comida e bebida para o garçom, porque o garçom é quem tira o pedido e quem vê se toda a questão da mesa está em ordem. E o assistente de garçom é o que vai na cozinha e volta, vai na cozinha e volta, vai na cozinha e volta e limpa. E depois mantém, né, o local limpo. E a bandeja é pequenininha? Fala pro pessoal, porque às vezes tem gente que acha que a bandejinha é pequenininha, né? A bandeja dá, eu acho, o tamanho dessa placa. Bem isso. Dá o tamanho dessa placa. Então... resumindo, é o cumim aqui em terra, né? Exatamente. E aqui em terra, né, também tem essa bandeja, né?
Só que assim, o que que acontece? A posição que é carregada ela que traz, né? Ela, no começo, ela acaba sendo bem, né, complicada, né? Porque se a pessoa já não trabalha em restaurante, ela tem uma dificuldade boa, né? Mas não é nada que com vontade não aprenda. Porque quando eu entrei, aí eu acho que é uma parte até que você nem sabe, né? Eu cheguei no navio, né? E peguei e fui já pro restaurante. No primeiro dia que eu cheguei no restaurante, eu já tinha estação. Eu já tinha 20 pessoas para atender. E eu falei, eu nunca nem trabalhei em restaurante. Aí todo mundo via eu pegando aquela bandeja e falava, meu Deus do céu, aonde saiu essa menina? O que essa menina estava fazendo aqui? A bandeja ficava assim, ó, torta, né? Então, gente, é super normal você chegar. E outra, você tá saindo do país, tirando, né? Que eu nunca tinha viajado de avião. E quando eu embarquei também, foi naquela época que tinha a novela da Morena, que ela era sequestrada. Ia pra Turquia, né? Lá. Eu não sou de novela, mas é porque eu recebi tanta ligação na agência nessa época, de mãe e pai, eu falei assim, minha filha não vai pra Turquia, né? Eu falei, depende da rota do navio. Mas se a senhora tá perguntando no intuito da novela, né, que a gente tá recebendo muita ligação, não tem nada a ver com a novela, entendeu? Então, e na época, a turma Débora, e se não for verdade, eu falei, não, gente, eu fui lá presencialmente, né? E eu até falei pra minha amiga, eu falei, olha, como eu vi pela novela que a gente tem que manter contato, falando que a gente tá bem, e eu falar que a pizza da onde eu tô é melhor do que do Brasil, manda a polícia que eu fui sequestrada. Era o código familiar aí nessa época. Era o código familiar na época, né? Porque pra gente que é brasileiro, né? Claro que gostos peculiares, né? Mas a gente prefere a pizza do Brasil, porque tem muito recheio. Então, por mais que a outra pizza seja muito gostosa, mas a gente quer aquela pizza com borda de catupiry, né? Sim. Então é difícil a pizza de fora ser tão boa quanto a do Brasil, por mais que seja muito boa e eu amo também. Eu concordo. Então, aí eu embarquei nessa época, né? E eu nunca nem tinha viajado de avião, nada. Aí eu já fui parar lá em Valência, na Espanha. É lindo. Bonito. Nossa. Já estive em Valência, muito bonito. É lindo. E a melhor coisa, né? Você de trabalhar em oceanográfico lá, não? Só fazendo assim você chegou a conhecer o oceanográfico ali, não? Conheci. É muito Conheci, bonito, né? Eu entrei lá dentro, né? Vi até, né? A baleia, né? Assim. Nossa, é muito bonito lá dentro. É bem bonito. Eu cheguei a conhecer. E aí você teve esse código familiar. Eu não conheci na primeira vez, viu? Porque a primeira vez você tá se adaptando, né? Não é que a pessoa tá indo turistar, a pessoa tá indo trabalhar. Não, mas você não imagina, Luiz, o que aconteceu comigo. Eu não sabia que eu tinha que levar uma bagagem de mão reserva. A gente daí foi por euforia, não ter se preparado, não ter pesquisado, não ter perguntado. É que né? Na época também não era tão, né? A gente não falava tantas coisas assim, porque não tinha toda essa informação como hoje tem. Então são épocas diferentes. A gente tá falando em 11 anos atrás, né, Débora? Exatamente. Mas eu também nunca perguntei, né? Então, na minha cabeça, quando eu embarquei, eu tinha assim, eu tô indo para trabalhar, não preciso de dinheiro, porque eu vou ganhar lá. E levei somente uma bagaginha de mão, né, com os meus documentos, que até a gente sempre pede por causa de aeroporto, facilidade para pegar, na hora que chegar no navio já ter tudo ali em mão, né? E não levei bagagem de mão. E sabe quanto que eu levei? R$50 só. Em dinheiro. Transferindo por euro já não daria quase nada, né? R$10, né? 10, 2 euros na época. E ainda na época o dólar tava bem baixo também. E o que aconteceu? A minha mala foi extraviada. Eita, maravilha. Primeiro contrato, mala extraviada. Eu já tinha roupa do corpo. Aí eu peguei, fui. Na hora que eu cheguei lá em Valência, que daí o navio ia pegar no outro dia, minha mala tava em Natal.
Tá bem pertinho. Aí, quando que eu consegui pegar minha mala de novo? Depois de uma semana a bordo. Só que navio pequeno também é bom por causa disso, porque quando eu entrei, todo mundo já sabia que eu não tinha mala, todo mundo já sabia que eu não tinha shampoo, que eu não tinha nem escova de dente, não tinha calcinha, não tinha nada, né? Não tinha nada. Não tinha meia, não tinha nada. Eu sei que foi surgindo. Ó, eu sei que você escreveu tua mala. Era a vaquinha do bem ali. Nossa, foi muito até legal. Eu acho que, tipo, por um lado foi até bom, porque eu já entrei com uma empatia do pessoal do navio muito grande, né? Assim, de, tipo, poxa, coitada, primeiro embarque, né? Já tem esse perrengue chique, né? E que não é uma culpa sua, né, Débora? Por exemplo, isso que você está comentando, cada vez mais tem acontecido menos. Mas ninguém está livre de ter uma mala extraviada no aeroporto. E não é por culpa da companhia que você está indo trabalhar, e não é por culpa tua. Às vezes o aeroporto tem as suas organizações e cometem erros. Empresas e pessoas cometem alguns erros, né? Na verdade, pessoas, né? Porque a empresa ela existe através de pessoas. Uhum. E isso às vezes acontece, mas não é que você fica desguarnecida que ninguém vai te auxiliar, né? Então, por exemplo, hoje você relatando isso, são situações que você teve a ajuda dos teus companheiros, que na maioria das vezes, quando vê uma situação dessa, como você teve ali a ajuda dos seus companheiros, que geralmente existe esse auxílio, mas ainda que você não tivesse, por exemplo, por parte deles, você teria por parte da companhia, e você expressar ali e falar, olha, eu não tenho condições aqui de continuar sem o básico, eles providenciariam até a tua mala chegar, porque não é uma culpa sua, né? Então, assim, legal você fazer esse tipo de comentário, porque imagina, você primeiro voo, né, que você teve, ainda era internacional, mala extraviada e tá nessa situação. Tem tudo para de repente falar assim, poxa, é culpa da empresa. Não foi culpa da empresa. Não. Foi uma coisa que aconteceu. Eu nem comentei com você, né? Mas até assim, por exemplo, é legal, por exemplo, assim, às vezes as pessoas por muito pouco desistem por conta de uma situação e esquecem de ver que assim, a culpa é onde, né? Foi num trajeto, foi numa logística, mas que isso não deixaria você desguarnecida. A gente já teve situações de que não foi nem encontrada mala, e aí a companhia aérea vai lá e faz um voucher para a pessoa comprar, coloca ali os pertences e compra. Então, assim, existem esses seguros, e que bom que no teu caso a tua mala depois chegou no navio? Chegou depois de uma semana. Aí eu tive que buscar de novo, porque na época, né, eu não tinha muito conhecimento. Eu levei uma caixa de sabão em pó. E uma feira para levar. Sim. Imagina, né? Minha mãe pegou, não, leva isso. Como que você vai fazer sem isso? E daí ficou preso a minha mala no aeroporto por causa de sabão em pó, né? Tipo, uma caixa enorme de sabão em pó, tá? Ainda bem que era sabão em pó, né? Não era outro pó, porque aí seria muito complicado. Não, aí já voltava dali mesmo, né? E eu tive que ir lá abrir, né, a mala pra provar que, tipo, o pó era só sabão mesmo, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas, porque realmente a gente tem ali no descritivo da companhia aérea tudo que pode, o que não pode, e assim, quando tem coisas que suspeitam também pode ser por conta às vezes disso, que às vezes também tem alguma barreira, né? Não era no teu caso, mas pode acontecer. É verdade, tem sim. No teu caso, né, depois que passou toda essa turbulência, como é que foi para você a sua adaptação assim, no navio? De início foi bem difícil, porque tinha muito poucas mulheres trabalhando, não é igual hoje, que tem quase uma porcentagem muito grande até de mulheres, principalmente no Brasil, né? Uhum. E tinha muito poucas mulheres, então as mulheres que tinha era muito mais colombiana, tanto que a minha cabimate na época é de Honduras, né?
E foi um pouco difícil, por quê? Porque quando eu entrei, era tirando que meu inglês, né, estava melhorando, o navio era em espanhol. Então eu não sabia falar nada em espanhol, né? Então, e o inglês de quem trabalha no navio é o inglês de navio, né? Sim, é outro dialeto ali, né? É outro inglês à parte do que é o inglês, né, na vida real, né? Então, aí eu já cheguei assim, eu passei por alguns constrangimentos de tipo, teve uma vez que um chefe de cozinha, né, e eu não conhecia o navio por dentro, né, essa área de, ainda mais navio pequeno, era muito, você abria uma porta, já era banheiro, você abria outra, já era a área de passageiro, né, e daí o chefe de cozinha falou, Débora, coming. Eu falei, o que aconteceu? Não, coming. E eu comecei a seguir um cara, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí na hora que ele abriu a porta, era do quarto dele. Como e daí assim? eu falei, what? Eu já sabia falar what, né, na época. Uma palavra saía. Aí eu, não, não, coming. Eu falei, não, late. Aí eu falei, eu vou, tipo assim, em nenhum momento ele falou nada, mas eu também não paguei pra ver o que ele queria que eu entrasse na cabine dele, né? Então daí a gente acaba, né, passando assim por alguns assédios, né, mas o que acontece? É como em qualquer local do mundo, né? Se a gente passar, né, em frente de uma obra, né, tanto que até falam, né, você quer levantar sua moral, é passar na frente de uma obra, se não mexerem com você, porque o negócio tá feio. Mas você sabe que isso cada vez ainda tem umas pessoas sem noção, né? Eu acho muito feio. É muito feio e não é o correto, né? Mas, de certa forma, assim, hoje cada vez menos a gente vê esse tipo de situação, mas os sem noções que existem, assim, dentro dos navios existe toda uma política. A gente está falando de 11 anos atrás, né, Débora? Mas hoje em dia, até há um tempo atrás também tinha isso, mas as pessoas um pouco sabiam ou pouco era divulgado. Só que hoje tem telefone para você fazer reclamação de emergência, denúncia, que é a hotline, tem vários outros meios. Se de repente é alguma coisa que... Filmagem, as pessoas também podem fazer, por exemplo, que a gente já teve aqui na agência um relato, aí a gente mandou um report para a companhia, e aí foram investigar de fato, chegaram a mandar embora a pessoa que estava ocasionando esse constrangimento. Então, assim, o importante é você, que nem você não deu liberdade, também às vezes, poxa, não dê liberdade ou saiba se posicionar, né? Se você sabe se posicionar e não fica dando liberdade, né? Isso já ajuda muito a não ter algum tipo de situação que seja constrangedora. Mas a gente vê que a política em relação a isso hoje cada vez mais está pegando. Então, assim, independente da questão, que bom que você teve esse posicionamento, né? E assim, querendo ou não, né, até dando aí uma dica, né, porque não é só mulher que sofre assédio, é homem, né, pessoas, né, com uma opção sexual diferente, né. Só que assim, infelizmente, eu acho que como tudo na vida, né, não só dentro do navio, as pessoas levam muito pro particular, né. Então, eu não quis daí sair com esse cookie. Aí a gente até chama no navio, né, ele começa a me dar hard time, né, que tipo, começa a dificultar as coisas, né, pro meu lado, né. Então, assim, uma sugestão que eu dou, né, não sei se todos conhecem, por exemplo, quando você vai tocar uma pessoa, você coloca a palma da mão na pessoa para que seu antebraço mantenha a distância segura, né, mas só que assim, tudo leve na brincadeira, sabe, né?
mas, tipo, tenha essa distância segura. Então, vai falar com alguém, não precisa ficar chegando perto, mas também não precisa ser ignorante, né? Porque, infelizmente, eu acho que não só no navio, mas como em todas as ocasiões, nós somos seres humanos e levamos para o particular e, às vezes, não deixamos, né? Então, assim, eu acho que a boa convivência, né? De você sempre estar sorrindo, tipo assim, a pessoa falou algo, né? Fala assim, nossa, e já muda de assunto, né? Para a pessoa entender, né? Desconversa, né? Não precisa você ser rude ou já levar aquela pessoa pro staff capital, né? Ou já fazer uma denúncia. Por quê? Todo mundo é igual brasileiro. Um não, todo mundo já tem. Todo mundo vai tentar um sim. Sim. Né? Sabe que também, isso que você comentou, se você for parar a pensar, tem que pensar assim, que o navio ele é constituído por diversas nacionalidades, são muito mais do que 30 nacionalidades a bordo de um navio. Então, já parte daí que nós brasileiros somos muito mais simpáticos do que muitas nacionalidades, nós somos mais de pegar, de tocar, de falar, de abraçar, de beijar. E às vezes, para alguma nacionalidade ou outra que não tem esse costume, o simples fato, às vezes, de dar um beijo, acha que está com a segunda intenção. Então, assim, acho que o desconhecido, quando você está indo para um ambiente que você não sabe disso, eu não estou falando que isso faz jus a uma falta de respeito, não é isso. Mas até você não conhecer onde você está, algumas culturas... Acho que vale o preservar o como se cumprimenta. Não precisa ser, né, um robô. Não, dar ali. Todos se relacionam, né? mas assim, você ver, né? é ter um cuidado, vigiar, né? É melhor do que você, às vezes, ter uma situação constrangedora, porque você, às vezes, já foi muito, como é que eu posso dizer? Você foi muito expansivo, talvez, na visão do outro, naquela outra nacionalidade, né? Não, já aconteceu também comigo, né, de eu ter colegas, né, e a gente era muito junto, e era muito, tipo, pra mim, era uma amizade até muito linda. Aí depois a pessoa chegar e falar assim, então, mas eu vou te apresentar pra minha mãe. Eu falei, por quê? Porque você é minha mulher. Eu falei, não, você não entendeu nada. Já virou a prometida já, né, Débora? Que isso? Não tem nada a ver. Isso aqui no Brasil é super normal. É tipo uma amizade sadia, tá bom? Ele, não, a gente não tá junto. Eu falei, oi. Como assim, né? Né? E só por ser simpática mesmo, né? Só que daí ele, tá, desculpa, é que né, no meu país não é desse jeito. Eu falei, não, tá tudo bem. Mas espero que tenha ficado claro que isso é uma amizade legal, né? Que a gente é super amigo, né? E tudo que a gente, assim, conversa, né? Eu nunca dei liberdade pra você, não. É só realmente amizade, né? E mais tá tudo bem, né? Posicionou, né? E tá tudo bem. Teve... Eu lembro até no posto de gasolina, né? Quando eu trabalhava, o gerente Imagino até falava... que não devia ser diferente, né? Até ia falar não. isso. No posto de gasolina não seria diferente, né? Imagina, eu tinha 18 anos. Eu era frentista. Na época também tinha muito poucas mulheres. Tanto que na cidade era eu e mais uma somente que era frentista mulher. Com 18 anos eu me olhava e falava assim, nossa... mas você não quer sair comigo? E eu falava assim, nossa, deixa eu empurrar teu carro. Vai, vamos pegar no tranco, né? E eles conversavam, daí meu gerente até falava, né? Nossa, Débora, você sabe sair da situação sem levar pro lado pessoal e sem perder o cliente, né? Porque às vezes é só tirar o foco, como tudo na vida. Se a gente tira o foco daquilo, a pessoa, poxa, não era nada do que eu imaginei. Nossa, então agora tem até uma relação muito mais saudável. Sim, show. E você fez quantos contratos, Débora? Juntando tudo aí. Ao total foram 10. 10 contratos. 10 contratos. E não desistiu, né? Não. Tanto é que nós temos aí um embarque próximo aí em outra companhia, numa outra posição. Mas antes da gente falar sobre isso, quais foram as suas posições quando você esteve nessa... Foi da Ibero, né? Na Ibero. Começou.
depois você foi mudada para Costa, né? Para Costa, automaticamente. A venda da Ibero para a Ibero passou a não existir mais, e aí você foi para Costa. Qual foi a posição que você finalizou? Quais foram as suas promoções? Por quais posições que você passou em toda a sua trajetória até a gente depois falar dessa nova agora? Tá legal. Eu embarquei como assistente de garçom, né? Daí, como eu falei, todo mundo falava, essa daí não sabe fazer nada. Aí eu começava aí um pouquinho antes do horário de todo mundo começar, treinava também, viu? Eu treinava a carregar a bandeja, nem tinha chegado ninguém no restaurante para trabalhar, e eu lá com a bandeja, porque eu nunca tinha carregado aquela bandeja, né? Eu falava, eu preciso treinar, né? E não dava para treinar na hora do trabalho, né? Sim. E eu treinei muito, muito. Né? Mas é no intensivão, é o intensivão sem. É o intensivão já fazendo, né? E daí em 3 meses, né, dentro no mesmo contrato, eu já tinha estação, eu já era, atendia como garçonete, eu já tinha o meu assistente, né, na época, né, e daí todo mundo falou, nossa, tipo, tinha gente que já estava 10 anos ali e não tinha saído de assistente ainda, né, mas eu sempre fui assim, muito não, eu vou atrás, né, Aí mas eu já trabalhava, né, na área de estética, né, então eu também fazia, né, uma sobrancelha de uma companheira de cabine, né, já trabalhava nessas áreas. Aí depois, quando foi para Costa, eu tive que voltar como assistente de garçom, porque mudou de companhia, né, então mudou as regras. Mudou as regras. Eu voltei como assistente, né. Só que daí eu via lá na Ibero que a turma cortava cabelo, parecia que colocava uma bandeja na cabeça e passava a maquininha em volta, né? Aí eu falava, nossa, eu consigo fazer melhor do que isso. Aí antes de embarcar na Costa, o que eu fiz? Eu fiz um curso de barbearia particular. E daí eu peguei e voltei porque na época era muito, tanto que hoje tem navio da MSC, que tem até o barbershop dentro para tripulante mesmo, e é lindo, nossa, eu falo que é mais lindo do que várias barbearias aqui, para tripulante utilizar, né? Na época não tinha, a gente cortava cabelo no corredor, só que daí eu comecei a cortar cabelo dos chefes, de departamento, eu cheguei a cortar cabelo do capitão do navio da Costa. Eu cheguei a cortar, eu cortava o cabelo praticamente quase todos os oficiais, fazia barba, fazia sobrancelha e fazia... Extra job tava bom o extra job aí, né? Ganhava grana aí, né? Ganhava. Era o que me ajudava a sair, me conhecer. Trabalhava bastante, porque no navio a gente não tem uma jornada pequena e ainda deixava de sair ou descansar para fazer um extra job, né? Você dava um gás a mais ali, né? Daí foi... Só que desde quando eu entrei na Ibero, né, o meu sonho era sempre trabalhar no spa, né? Só que quando assim que eu cheguei no spa, eu adormeci esse sonho porque quando eu cheguei lá, eles falaram, não, você tem que ir para Londres, você tem que fazer um curso em Londres, a agência é terceirizada. Então eu falei assim, o quê? Vou fazer meu spa interno, né? Então, tinha época que eu tirava o mesmo salário como trabalhando, né? Mas só que é complicado, porque se não deixar, a gente acaba não dormindo, né? Sim. E daí, nisso, eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu vou procurar mudar de departamento, porque eu gosto muito do que eu faço, só que trabalhando como garçom, não dá para mim continuar, né? E daí foi numa época que abriu uma vaga, né, para F&B hostess, né, que era recepcionista do restaurante. Ele falou, não, você é ótima no que você faz, você não precisa, né, mudar de departamento, aplica para essa vaga. E daí foi outro desafio. E daí ele falou, olha, mas você vai ter que mudar de navio, né, daí do navio da Costa. Daí eu fui para o Diadema. Só que daí o Diadema ele funcionava como horário aberto. E o que aconteceu? Esse horário aberto,
eu tinha que saber falar um pouco de italiano, de francês e de inglês, porque era uma rota diferente. E vai lá, Débora, de novo. Ele falou, olha, se você não aprender em 15 dias, eu vou ter que te voltar para a posição que você estava. Aí eu até lembro, né, que quando eu estava aprendendo francês, né, uma colega minha de trabalho, a gente daí cantava todo mundo radoar, todo mundo a gauche, todo mundo a droite, todo mundo a gauche. Pra, tipo, ir lembrando, né, pra mim, pelo menos, conseguir me comunicar, né, de, tipo, falar ando, rat, vant, né, e porque eu tinha que, pelo menos, ter o básico, né. Era o básico para sentar o passageiro na mesa, né. Não exatamente. É que, tipo, já tinha que falar fluente em 15 dias. Não. Humanamente impossível, né. Mas eu tinha que saber o básico, né? De tipo falar, olha, vai reto, vira direita, né? E isso em italiano, francês, espanhol e inglês, né? Então, assim, foi outro desafio. Aí eu fiquei por mais 3 ou 4 contratos nessa posição. E daí eu gosto muito de criança, né? E eu sempre fiz muito trabalho voluntário como criança. E eu comecei a ter colegas, né, que trabalhavam na área, e eu achava lindo, né, tipo, ia jantar com as crianças, ir pra discoteca, né, e foi no que eu apliquei para a recreação infantil. E daí eu apliquei, passei, né, tanto que mó nervosa no dia que eu tava, daí ele falou, você quer sua entrevista como? Em inglês ou em italiano? E eu falei, como você quiser. Eu só quero ir, né? Falei... Aí eu comecei a trabalhar na recreação infantil, fiz mais 3 contratos, né, na recreação infantil, e praticamente parei na época da pandemia, né, e depois eu embarquei na Disney, no navio da Disney, como assistente waiter de novo, que daí você volta lá no começo, né, porque daí já muda a companhia também, né, já muda os requisitos e agora as companhias, dependendo da companhia, pede faculdade, ou de pedagogia, ou de algo assim parecido. Eu até vou aproveitar essa menção tua para poder explicar aqui o contexto, porque quem estiver assistindo vai falar assim, nossa, mas eu entrei em contato com a agência e aí vocês estão me pedindo uma porrada de coisa, e eu escutei lá com a Débora que ela entrou numa situação que ela nem tinha experiência de restaurante. Então vamos aqui elencar alguns pontos. 2013, né? 2013 tinha uma situação que a gente tinha mais vagas em aberto do que pessoas querendo ir trabalhar no navio. Logo, as companhias fechavam o olho para algumas circunstâncias, desde que o candidato cumprisse alguns parâmetros mínimos ali na entrevista. Hoje a realidade é totalmente diferente. Outra, a Débora quando entrou, ela entrou na Ibero, que era uma companhia espanhola, então eles mais precisavam do espanhol na circunstância do que o inglês, e hoje a gente não tem companhia espanhola, né? Então hoje as companhias elas adotaram eu também quando trabalhei, eu comecei numa companhia espanhola, então hoje o inglês, ele é o primordial na entrevista. Uhum. E para essa vaga que você entrou, Débora, hoje em dia, para você ter uma ideia, a pessoa, se não tiver trabalhado numa situação de restaurante como o Comim, a gente não consegue colocar a bordo se a pessoa não teve experiência. Então, assim, você entrou numa circunstância que hoje em dia é totalmente diferente. Eu tô até pontuando isso porque para quem estiver escutando, às vezes fala assim, nossa, mas vocês estão exigindo várias coisas lá no site hoje e vocês fazem um vídeo com a pessoa falando que ela entrou, era frentista, depois no Salão Marli e conseguiu, né? Então, assim, são tempos diferentes, não é que dificultou, é que começou a ter o quê? Uma seletiva um pouquinho maior, porque quando você pode escolher, obviamente o contratante, quando ele pode escolher, ele vai escolher o candidato que está mais próximo do perfil que eles querem. A situação antigamente não tinha como escolher muito, você era aquilo ou aquilo. Então a companhia tinha uma flexibilidade maior.
Mas, assim, eu também abro uma aspas aí, porque na época, como eu já estava praticamente 10 anos em posto de gasolina, eu não era só frentista. Eu era a que cuidava da conveniência, eu carregava bandeja, mas era mais bandeja de conveniência. Mais Então, simples, você né? também. Mas na época também você me pediu isso, viu? Assim, porque eu acabei não comentando assim, mas por eu trabalhar em posto de gasolina, tanto que na entrevista eles fazem pergunta que só quem trabalha que vai entender, Sim. né? Que é igual a gente vai entrar agora em questão, né? Que eu vou pro spa. Não adianta você querer inventar algo que você não sabe, né? Algo que você não trabalha, né? Então, mas Sim. na época foi pedido sim, como limpar uma mesa, qual a Mas foi bem ordem, básico, né? É que hoje em dia é assim, tá quais são os diferente? principais molhos, as principais saladas, os principais cortes de Ah, mas carne. Pra Disney eu precisei, viu? Mas a Disney você aplicou agora há pouco tempo, não é que tipo foi em Sim, 2013, né? Então assim, é, dependendo da companhia, e aí até saber falar de vinho, né? exatamente. E aí outra ressalva, olha só. Você estava como waitress na Ibero, e aí a Ibero fechou, você foi transferida para a Costa. Na Costa você teve que baixar uma posição, mas por que você teve que baixar uma posição na Costa? Porque na Costa os requisitos para o waitress você ainda não cumpria, e por isso que eles te desceram um nível para você recomeçar. Então assim, cada companhia tem o seu determinado peso. Eu brinco aqui, porque de fato eu já tive situações que eu ia para fazer seleção em São Paulo, eu passava pelo pedágio, eu dava um cartão da Portside. Eu falei assim, quer trabalhar no navio? Quer trabalhar no navio? Porque realmente assim, faltava gente. A gente tinha um recrutamento frenético. Não que hoje não tenha, mas assim, hoje é mais seletivo. Mas era um recrutamento tão frenético que qualquer lugar que eu encostava, eu tava comendo num restaurante, cartão, né? Então, assim, os tempos mudaram, não tá impossível, mas requisitos mínimos são necessários. Então, você entrou numa condição que hoje em dia é muito difícil ter essa abertura sem a experiência prévia. Mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. É só não desistir e fazer a lição de casa que nem a gente falou, né? Exatamente. Você acha o trabalho a bordo difícil, Débora? Não, assim, vamos melhorar aqui, né? Pra gente não fugir da nossa linha de raciocínio. Você teve esses contratos e agora a gente tá na iminência de ir pro SPA, né? Que é a tua experiência, a tua formação, que aí agora a gente vai te colocar aí na MSC, já tá, né, na aprovado e tudo mais, para ir pro SPA da MSC através da Portside. Um bom filho a casa torna, né? A melhor parte, né? Eu lembro até que aqui na prefeitura, né, na época que eu comecei a trabalhar, eu até dava palestras aqui, né? Lembra que daí eu até te mandei pedindo para você me autorizar, né? Nossa, a sala era cheia, né? Porque eu queria passar um pouquinho da minha experiência, né? E até abrindo, né, um adendo assim nessa questão do SPA, quando você me contratou, quando a gente fez a entrevista, né, eu, tipo, tudo que eu já tinha de bagagem, né, de experiência, já foi o suficiente, né, para ir para o SPA. Porém, quando eu recebi lá a carta que seria interessante que eu tivesse curso de saio, que seria interessante, não era obrigatório, eu tivesse curso de lome-lome, se eu tivesse curso de shiatsu, reflexologia, eu acabei de terminar esses cursos. Olha, vai chegar a bordo mais preparada, né? Eu não quero chegar lá despreparada, né? Então, mas eu poderia muito bem falar, olha, com o que eu tenho, eu já tá bom, vou conseguir me virar, mas chega lá e falar, nossa, mas você sabe isso, você sabe aquilo, e falar, nossa, não sei. Que legal. Né? E então, você tem uma bagagem boa, né? Você tem um espaço hoje teu, né, Débora? Você tem um espaço de estética. Se quiser até deixar o contato, até eu vou colocar aqui depois o Instagram do teu espaço.
Isso, olha, aproveita próximo, pode ir lá visitar a Débora. E aproveita aí, né? Que daí eu já vou embarcar, mas já vou deixar o espaço ali aberto para que eu coloque as coisas, as experiências no spa no navio também. Que legal. Né? Então, vou deixar nesse Instagram, né? Aberto, né? Para mim falar como está sendo a experiência no estado de navio, né? E aqui eu já tenho as minhas clientes já aí no decorrer aí de 10 anos que eu embarco, que sempre quando eu volto, daí chegam para mim e falam, olha, Débora, eu não fiz com ninguém, olha como tá minha sobrancelha em 7 meses, né? E olha, né, preciso fazer uma massagem, não faço mais com ninguém, né? Então eu já tenho as minhas clientes que sempre quando eu tô aqui me procuram, vêm, né? A gente também é bom que coloca o papo em dia, né? Sim. Então, só que daí agora o espaço físico, né? Ele vai estar sendo fechado, mas como todo mundo sabe, eu nunca paro de atender. Legal, vamos deixar aqui, quem estiver próximo de você e quer ir conhecer um pouquinho, vai até você não embarcar, tem alguns horários aí disponíveis, né? Não tem. É só entrar, é só em contrato. Exatamente. É só entrar em contato com a Débora e agendar aí teu procedimento. Polivalente, Débora, hein? E assim, Débora, vamos lá, assim, até uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas que a gente está conversando. Se você fosse escolher uma rota, seja que você fez ou que você ainda não fez, que você falasse, nossa, essa rota aqui seria a rota dos sonhos no navio, qual que você escolheria? Olha, eu acho que pela experiência que eu tive, foi uma das rotas que me levaram a encher os olhos, seria o Alasca. O Alasca? Não chegou a fazer essa rota? Não. Porque eu não sei se é possível hoje em dia, mas a foto, né, que quem me apresentou o trabalho em navio me mostrou, ele foi de helicóptero, né, até lá em cima e mostrou lá de cima, lá na geleira, né, e eu falei, uau, o que é isso, né? Então, assim, eu gostaria muito de fazer o Alasca, mas só também acho que por um cruzeiro. Não é do frio? Não sou. Quando morei em Curitiba, congelava minhas mãos. Mas Curitiba não tá tão quente ultimamente, viu? Não tá tão quente, não. Essas questões climáticas vão interferindo bastante no planeta e aqui a gente não tá tão frio como era antigamente. Eu lembro do meu casamento aqui em Curitiba, que eu casei aqui. A gente teve -2 na madrugada do casamento, a galera jogando água no para-brisa do carro para poder tirar a película de gelo, né? Hoje em dia a gente já é difícil ter essa situação, mas enfim, tá mais tranquilo. Mas legal. Ainda continua a participação no dia, né? Não entendi. Continua as 4 estações no dia, né? Isso é de lei. Isso faz jus a Curitiba. E, assim, óbvio, né? Eu te perguntei qual a rota que você acharia interessante, mas não que a gente possa escolher, né? O pessoal às vezes fala assim, mas eu quero escolher outra rota. O tripulante não escolhe rota, é o passageiro. É só uma situação assim. De tudo que você conheceu, qual lugar que você mais gostou? O local, assim, isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? Porque se a gente colocar até aqui, né, nesses países que eu visitei, é que cada local tem a sua beleza, né? Sim. Então, tem um local que você fala, igual a Grécia, Santorini, é uma tela pintada. Sim. É um local que dá vontade de você sentar lá e não levantar e só ficar admirando a paisagem. Mas não é um local que, tipo, dá pra você ir todo dia também, né? Porque você fala assim, tá bom, é lindo, mas, né, vai ficar fazendo o quê, né? Todo dia. Então, cada local tem o seu local, assim, lindo, né? A Itália tem a parte gastronômica, que eu amo. Mas escolhe só um. Se você falar assim, esse lugar aqui é o que eu... não é que a gente... Assim, o pessoal às vezes vai estar escutando, vai achar que você está falando meio snob, e às vezes quando a gente fala aqui também parece que é meio snob falar assim,
Ah, mas você tá ali em Santorini, às vezes você não quer nem descer. Gente, é igual quando você tem, tipo, você mora num apartamento, aí você tem lá a piscina. Você não usa a piscina do condomínio várias vezes, mas é porque já não, assim, você quer conhecer coisa nova na maioria das vezes. Não é que, tipo, a gente fala como, ai, nossa, não gosta, não vai descer, não é. Não, tinha várias vezes que eu tava em Veneza, né? Só que aonde o navio para até chegar lá, né? O canal de Veneza não é perto, né? Também, né? É um pouquinho longe. Minha mãe, onde você tá hoje? Eu falei, tô em Veneza. E aí? Como que tá? Eu falei, não sei, tô dentro do meu quarto dormindo. A gente acostuma, normal, a gente acostuma. Né? Não, até porque a gente, né, não faz aquela rota só uma vez, né? Você falou de imã, o meu é caneca, olha só, essa aqui é de Rhodes, ó. Que legal. Que lindo. Não, mas o local que eu amo e moraria até, se eu tivesse oportunidade, Palma de Maiorca. Palma de Maiorca? É. Interessante. Eu acho que lá dá muito acesso para praias assim paradisíacas. Não é cara, né? Dá para você fazer também uma compra de shopping ali perto do navio legal, né? De roupa, calçado. A praia, assim, eu acho linda, a água. Eu gosto também do ambiente das pessoas, não é nada muito longe. Tem a ilha e tem lá a cidade, que dá para você ir pro outro lado. Sim. Eu moraria em Palma. É construído por várias ilhas, né? Eu fiz uma rota parecida. Eu não conheci Palma de Maiorca, mas eu conheci Menorca e Santa Cruz do Tenerife. Eu tive essa mesma sensação que você em Santa Cruz do Tenerife. Falei assim, sabe quando você vai num lugar que você fala assim, aqui eu moraria? Santa Cruz do Tenerife eu achei interessante, assim, por agregar, tipo, parece que não, mas é uma cidade, é uma ilha, mas assim, ela tem várias coisas de cidade grande. E eu tive essa sensação também. Eu amo Palma, nossa, eu sou suspeita a falar, tanto que eu até já tinha uma época da minha vida, eu tinha até colocado naquela busca de emprego, sabe? Coisas em Palma, né? Eu falei, se alguém me achar aqui... Vai que alguém chama e eu tô disponível, né? Eu até cheguei a procurar, porque é a cidade que, assim, eu moraria, né? Assim, é linda a praia é maravilhosa, tem várias praias, né? Ela não fica, tipo, também lotado. E é fácil de se locomover, é fácil de se comunicar, o pessoal também é muito agradável, receptivo. Mas Palma, com certeza. Legal. Agora vamos para uma pergunta que eu vou botar você talvez em saia justa, como algumas pessoas às vezes não querem falar, ou assim, é a tua opinião, Débora. Não importa, não é que assim, não tem certo vale errado. Não vale a do outro, não é certo ou errado. Tem gente que tem a sua visão e a gente tem que respeitar. Qual que é a vaga que você acha que é a pior dentro do navio? Existe? A pior, olha, eu acho que é dishwash. Dishwash? Que é o galley steward, né? Por que você acha que é pior? Porque lida com muita resto de comida, né? O calor ali é muito grande, já é muito quente pra gente que deixa, né? Mas eles estão ali na máquina o dia inteiro. É uma posição que não vê muito a luz do dia, é uma posição que não conversa com o passageiro, é uma posição que o ganho é menor, carrega muito peso, né? Eu acho que o dishwash é a posição assim pior, né? Aí, mas assim, depois eu acho que todo local tem, né, o seu prós e contra, né? Certo. Assim, e a melhor? Qual você julga que seria melhor? E eu julgo que seria melhor de DJ. DJ? Tem um dedo diferente aí, hein? Eu acho que tem uma influência do senhor Thiago aí nessa decisão.
Eu acho que a melhora de DJ, eu acho que com certeza, tá na festa, não tem que ficar dançando pro passageiro, acorda tarde, né? É querido por todo mundo, né? Pra quem não sabe, quem que é DJ que você conhece? O meu digníssimo. E tá embarcado também, por embarque junto, se Deus quiser. Legal. Pra quem não sabe, posso falar? Pode. É que a Débora é casada com um DJ, então ela falou assim, a posição tem uma influência aí de casa, né? Tem. Eu vejo, eu falo assim, tanto que às vezes ele fala, tal pessoa veio falar pra mim, eu falei assim, não falo de outra posição, porque a tua é melhor do que até do capitão, cara. Entendeu? Você não acorda cedo. Bota ali, tá tudo certo. Você só acorda cedo quando tem drill. Você. Eu falei, e outra, você não tem nada de peso, o máximo de peso é a sua controladora, sabe? Você tem liberdade para fazer o que você quiser, e outra, já lidar com música já é muito agradável, né? Eu falei, para mim, não ganha mal, né? Tanto que se eu pudesse, eu embarcava como DJ. Deixa o Thiago desembarcar, porque ele já embarcou com a gente como um DJ por um bom tempo na costa, agora tá em outra companhia. Deixa ele que eu vou fazer um vídeo com ele também para ele contar um pouquinho da trajetória dele. Sim, vai ser incrível. E assim, agora, Débora... vamos pro spa, né? Agora vamos para... Talvez você mude a tua ideia indo pro spa, mas vamos esperar os próximos capítulos aí pra gente, de repente, faz um outro vídeo falando da tua experiência no spa. Como é que foi? Com certeza. Tô ansiosa. E aí, vamos lá. Como é que você avalia a Débora antes de embarcar e Débora depois do embarque? Mudou alguma coisa pra você, pessoalmente, profissionalmente? Com certeza, eu acho que assim, a experiência, né, de ter contato com outra cultura, né, porque, por exemplo, quando a gente chega no navio, a gente vê a cultura indiana, come com a mão, a cultura filipina, tem aquela comida muito misturada, né, então eu acho que assim, respeitar mesmo, sabe, de respeito, eu acho que com a cultura, né, não existe certo e errado, né, existe aquilo que é o que a pessoa é, né, respeitar, eu acho que com respeito, né, respeitando todo mundo, a gente entra e sai de qualquer ambiente, né, eu sempre tive muito isso comigo, mas isso fortaleceu muito, né, e o que mudou muito, que eu até atualmente estou muito exigente, depois do navio, eu estou muito exigente com atendimento. Sabe? Isso é mal de ex-tripulante. Eu também concordo com você, porque eu também tenho essa situação. Sou muito exigente com atendimento. Legal. Então, atualmente, quando eu chego em algum local que eu sou mal atendida, dá vontade de dar um curso de navio. Fica a dica, fazer o curso. Né, porque eu falo que, assim, até porque quando a gente trabalha em navio, a gente atende muita cultura diferente, né? Só que a gente vê que não precisa ser brasileiro, estrangeiro, para ser bem educado ou mal educado, né? E que a gente em todo não é idioma, em todo país, né? Sim. A pessoa que é mal educada e a pessoa que é boa educada, bem educada. Só que, assim, eu acho que a gente manter essa linha de respeito e atender bem, né? Porque a gente sempre precisa, né, de um bom relacionamento, né, Luiz? Se você atende os tripulantes, você precisa, né, ser educado, independente da posição, né, que você tem, né? Se a gente chega lá no navio, a gente também tem que ser educado e tem que ser recebido com educação e ser tratado e tratar as pessoas também com educação. Eu acho que atendimento meu, eu acho que é o que me mudou muito. Depois do que você teve de embarque. Legal, porque algumas pessoas até acham que a gente até ficou metida, né? Mas não é que a gente fica metida, porque quem convive comigo fala, nossa, eu sou igual aquela mulher, sou rica, né? Tipo assim, posso às vezes estar com um pouco mais ou viajar um pouco mais,
mas sou aquela que come bolacha dentro do café com leite, entendeu? Então... porque isso assim, são gostos que a gente vai apurando mediante o que a gente vai conhecendo. Muitas vezes a gente não teve talvez um acesso a alguma coisa ou outra, e aí você faz um pré-julgamento de que aquilo é bom ou é ruim, né? Aí às vezes você tem um acesso, você muda. Eu mesmo, assim, quantas vezes eu não tenho essa sensação assim de, poxa, paguei. Você teve um pré-julgamento de uma coisa e hoje você gosta muito daquela coisa e fala assim, nossa, como a gente vai mudando, né? Vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo. Óbvio, quando eu embarquei, tinha 20 anos você não pensa em muita coisa além de estar ali naquela fase, ó céus, ó vida, o que eu faço, como é que vai ser minha carreira, né? Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando experiência, as coisas vão fluindo. Débora, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está iniciando a carreira a bordo dos navios. O que você gostaria de deixar assim, de dica para quem está começando e que vai enfrentar aí os primeiros passos de ser um tripulante? Na sua visão, o que você quer deixar de dica para a galera? A dica que eu deixaria, né, realmente abre a mente, porque a gente vê de tudo, né, por causa, às vezes, até muito cultural, né, quando chegar a bordo, fecha dois números ou 3 a mais do que você calça no Brasil, porque o sapato de lá é asiático, né, então aperta, tanto que no meu primeiro contrato, né, eu fiquei com bolha no meu pé, e tinha que ficar colocando gelo, sal grosso, vinagre. Aí eu ligava para minha mãe chorando, e eu falava, mãe, eu quero ir embora. E ela falou, você não quis ir, agora você aguenta, né? E aqui estou. Né? Então, peguei muito com a mente aberta, muito respeito com todo mundo. Eu acho que, assim, como todo local, ainda que você saiba um pouco mais, não se chegue em nenhum local, tipo, não, mas eu já sei isso. Mas lá é muito diferente a vida. Ah, não, mas não precisa você me explicar porque eu já aprendi. Entendeu? Não tá aberto a aprender. Com certeza. Eu acho que em tudo. Desde, tipo assim, ah, mas eu já sou desse jeito. Não use essa palavra. Eu já sou assim. Porque... Síndrome de Gabriela. Porque assim, tudo a gente pode melhorar. Né? Tudo a gente pode melhorar, que seja o atendimento, que seja o respeito, que seja o conhecimento, que seja, eu acho que é tudo exatamente, né? Tudo que a gente tem, a gente pode melhorar, né? Então, aceite as dicas de quem você vê, né? Porque às vezes no navio o que acontece? A gente chega lá e fala, o que acontecia comigo. Eu não sabia carregar aquela bandeja grande. Chegava um, não, mas você tá fazendo errado. Mas o outro atrás tinha acabado de me falar algo ao contrário. Aí eu fazia o que a pessoa falava, a outra chegava, não, mas você tá fazendo errado. Eu falava, sabe o que eu falava? Muito obrigada por me ajudar. Por quê? Depois eu vou pegar o que cada um me falou e vou construir a minha própria identidade. Eu não preciso chegar pro outro e falar, ah, mas o outro ali me falou que era desse jeito, por que você tá falando ao contrário? Ah, mas nossa, todo mundo me falou isso e agora você tá falando isso. Fala, muito obrigada, e você vai construir a tua linha de pensamento. Não deixe ser influenciado também por pessoas que não estão desgostosas, né? Que estão desgostosas do navio. Porque eu lembro que quando eu fiz um cruzeiro antes de trabalhar em navio, eu cheguei pro cara e falei assim, né? Eu fui primeiro como passageiro. Eu cheguei para ele e falei, nossa, eu queria vir trabalhar em navio. Ele, você tá louca? Você tá louca? Daqui é horrível. Eu falei, é horrível pra você que já tá, né? Porque eu ainda não embarquei, então não deixem ser influenciados por pessoas que não estão satisfeitas. E se elas não estão satisfeitas é porque elas não estão abertas a aprender. Essa é a minha dica. Show. É que o que é ruim pro outro não necessariamente é ruim pra você, né? Cada um que eu converso aqui, sabe, pra mim é uma troca, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho quase 20 anos fazendo o que eu faço no meio de um navio de cruzeiros. Mas eu realmente, assim, eu gosto tanto de aprender com vocês, dessas coisas que a gente vai conversando aqui,
porque cada um tem uma percepção. Eu, por exemplo, assim, tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu vou lá e faço, e tá tudo bem, né? Se de repente eu ver que aquilo não vai me trazer, de repente, uma paz ou uma coisa que eu não vou me sentir, não vai me sentir bem, é só não fazer, né? Agora, não se permitir, acho que é uma das coisas que pega muito nas pessoas. E que bom, Débora, que você não deixou ser influenciada por uma pessoa que, pela visão dela, você tá louca, o que você vai fazer aqui? Provavelmente, essa pessoa, quando tá reclamando assim, e por experiência de bordo que a gente tem e contratações, as pessoas que mais reclamam são as que mais voltam a fazer outros contratos e vão fazendo, e vão fazendo, e vão fazendo. Mas eu conheço que continuam reclamando, né? Continua reclamando, assim, mas vai reclamar no navio, vai reclamar em casa, é o reclamão, né? Então, assim, cara, acho que perde muita energia ficar reclamando da vida ou reclamando das coisas ao invés de tomar atitude. Já que não tá bom, vai para outro lugar, né? Mas a pessoa às vezes quer atenção, às vezes quer atenção e quer chamar atenção de uma maneira que às vezes é muito negativa, é não deixar se influenciar. É isso, não Débora. É fácil, né? Não é fácil, não é fácil, né? Tem a questão de família que fica, né? De saudade. Só que assim, eu tenho muitos amigos, eu posso dizer, amigos do mundo inteiro. Então, no navio a gente constrói uma outra família também, né? Que eu já cheguei aí para casa de amigos meus de navio em Paris. Olha que legal. Eu já fui para casa de amiga minha no Rio de Janeiro. Eu já fui para casa de amiga minha em Aracaju. Eu já fui para casa de amiga minha em Santos, em Curitiba, né? Tudo se eu quisesse ir, seria em Filipinas, seria na Índia, né? É que a gente acaba desencontrando. Mas se eu falar, olha, eu quero ir te visitar em Honduras, né? Então, eu tenho amigos, assim, espalhados pro mundo inteiro, que hoje também são uma família minha, né? Então, eu falo assim, que daí tanto que a turma fala, você não pode confiar, né? Em quem você também conhece imediatamente. Mas ali no navio, eu acho que também um erro, assim, de quem embarca logo de início é contar toda a vida, sabe? Se abrir de tipo, nossa, eu tô assim. E daí, não, calma, respira, vai vendo, como você falou, né, vigiai, né? Doses homeopáticas. Bom, é isso, Débora. Eu gostaria de te agradecer pelo teu tempo. Eu que agradeço. Pela tua dedicação, por você não ter desistido, por você, de fato, ter essa cabeça e assim, que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje possa render frutos e quem está buscando, de repente, aprender um pouquinho com você, como tem aprendido com os demais, na visão de vocês, que esse é o intuito do Portside Cast, trazer a visão dos candidatos que foram a bordo, possam ter ali uma visão de quem teve do outro lado ali também, não só a visão da agência. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar as tuas redes aqui e a galera que quiser te seguir, te encher de pergunta. Pode, né? Pode, claro. Tanto que ontem até uma cliente minha, né, perguntou: ai, Débora, tem um funcionário, né, do meu marido, ele queria saber. Eu falei, pode dar meu contato. Ah, mas não vai te incomodar? Eu falei, eu já tive alguém para me ajudar. E hoje eu fico feliz em poder ajudar alguém. Mas depois, no fundo, eu sempre passo o seu contato. Normal. A gente recebe muitas indicações e a gente também está aberto a receber essas mensagens e poder também contribuir com o que a gente sabe, o que a gente tem ali na mão para poder passar para as pessoas também. Tá, eu queria só deixar mais uma coisinha aí, né? Que quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, eu fiz um curso de secretariado, né? E esse curso de secretariado, para quem estiver embarcando, leva isso também com você. Se você topou trabalhar por R$2, trabalhe bem. Né?
faça bem feito pelos R$2 que você aceitou ganhar, né? Porque quando a gente chega lá, tudo, nossa, estão me extorquindo, estão me explorando, mas você quis muito ir, né? Então, faça uma cartinha. Eu quis estar aqui por R$2, que seja, né? Para quando vier a dificuldade, a pessoa lembrar que, mesmo que fosse, porque quando a gente quer embarcar, a gente fala, não, pelo amor de Deus, mesmo que seja para ir limpar privada, mexer com, né? Eu quero ir, mas quando chega lá, não, isso eu não vou fazer. Não, isso daqui eu não fui contratada para isso. Não, eu vou pedir, vou mandar embora. Então, né, também isso eu acho bem válido aí, todo mundo estar ciente. Isso que você falou é muito recorrente. Por incrível que pareça, é muito, muito recorrente. Porque na hora de embarcar, a pessoa vira pra gente e fala assim, não, eu vou para qualquer posição. Embarca, aí eles mandam mensagem assim, nossa, vocês me colocaram na pior posição, a culpa é da minha agência. Então, assim, olha que legal, essa tua parte aí é uma coisa que a gente até escuta muitas vezes. Agora que eu já tô aqui a bordo, eu notei que eu poderia ser comandante e você me colocou na posição pior que tem dentro do navio. E, enfim, né? Pessoas, pensamentos e Só quem não se sabe lembrar, que dá pra crescer só vai depender dela, né? Exato. E não se lembrar de onde foi que topou, onde foi que começou. É a memória do peixinho dourado, bem curta, que só interessa a parte boa da coisa e esquece que essa... Não é nem que é parte ruim, mas que a parte foi acordada antes mesmo de estar ali. Que deixa para um outro as partes ruins, né? Porque a gente tem muito essa questão, né? Nossa, olha, a gente já passou... Depois você vai ter que colocar aí no 1.75 aí para conseguir, né? Faz 2 vídeos, né? Continuação. Do nosso aqui? Porque tem a questão, né? De que, tipo assim, você, dependendo da posição, acorda muito cedo. Uhum. Tem meia hora para comer, aí você volta a trabalhar, aí depois do seu intervalo você tem que decidir se você quer comer, sair do navio, lavar roupa ou dormir. Você tem que escolher. Aí sabe o que eu fazia? Eu saía comendo... Otimizando o tempo, né? E pegava o ônibus, daí às vezes dava 1 hora e voltava dormindo. Otimizar, né? Então, né, realmente é muito corrida, às vezes a gente tem que comer em muito pouco tempo, né? E quando a gente chega no navio é tudo muito diferente, então todo mundo que for embarcar também, gente, calma. Pelo seu contrato inteiro ainda vai continuar tendo aquele doce. Né? Não chega se entupindo daqueles doces de creme cheese, né? Porque isso depois inflama muito o corpo, né? E fica difícil, né? No dia a dia, né? Muito obrigada. Obrigado você. Eu que agradeço, Luiz. Até mais. Vamos aí começar a preparar as malas, né? Vamos, na torcida aí que logo chegue esse embarque aí. Aí você manda um vídeo bem legal lá pra gente quando você estiver a bordo do spa. Pode deixar. Tá, pode deixar, vou mandar sim. Te convido para fazer o cadastro no site e começar um processo seletivo, seja para os navios, como vocês viram aqui, ou também para as outras oportunidades que nós vamos te mostrar nos hotéis e resorts nos Estados Unidos, tá bom? Espero ver vocês em algum processo. Um abraço!